O tribunal estava mergulhado em um silêncio mortal. O som seco do martelo do juiz ecoou como um trovão. Culpado. A palavra caiu como uma sentença de morte sobre Michael Carter. Com 15 anos de serviço exemplar na polícia, o oficial condecorado estava agora algemado, o olhar fixo no chão. Apesar de ter proclamado sua inocência inúmeras vezes, o júri havia decidido contra ele. Michael sabia, no fundo, que as provas tinham sido plantadas, mas eram convincentes o suficiente para mandá-lo direto para a prisão. Só que o peso da sentença não era o que mais o destruía. Era saber que teria que se despedir de Luke, seu parceiro fiel, seu cão policial, seu melhor amigo. Lá no fundo do tribunal, Luke, um pastor alemão de olhar penetrante, observava tudo em silêncio. Eles tinham enfrentado o pior lado da vida juntos, lado a lado, em missões de risco, momentos de vida ou morte. Agora, no momento mais sombrio da vida de Michael, a ideia de nunca mais ver Luke era simplesmente insuportável. Quando o juiz se levantou para sair, a voz de Michael cortou o silêncio tenso. Meritíssimo, disse ele, a voz embargada pela emoção. Antes que me levem, só peço uma última coisa, por favor. Deixe-me me despedir do Luke. Houve um murmúrio de surpresa entre os presentes. O juiz parou. Encarou Michael por um longo instante. Krish, fim, assentiu com uma firmeza gentil na voz. 3 minutos. Assim que foi solto, Luke correu como um raio até Michael. O som das garras contra o chão ecoava alto. Michael caiu de joelhos, abraçando o cão com força, as lágrimas já escorrendo. Me perdoa, parceiro, sussurrou. Eu falhei com você. Eu não vou estar mais aqui. Luke choramingou, apertando-se contra o peito do dono. Mas, de repente, algo mudou. O corpo do cão ficou rígido. O focinho começou a farejar desesperadamente contra o casaco de Michael. Em segundos, ele começou a puxar o tecido com os dentes, latindo alto e forte. O latido cortou o ambiente como uma lâmina. Todos se viraram em choque. O que esse cachorro está fazendo? Perguntou o juiz, franzindo a testa. Luke puxava com mais força sem parar de latir. Um dos oficiais se aproximou, hesitante, e começou a vasculhar o casaco de Michael. O ar ficou pesado, sufocante. Então, com um som metálico, algo caiu no chão. Era um gravador. O rosto do promotor empalideceu instantaneamente. Ele se adiantou, tentando manter o controle da situação. Isso não prova nada, disse com a voz trêmula. Isso não fazia parte das provas. Foi claramente adulterado. Adulterado? Interrompeu o juiz, sua voz agora com um fio de aço cortante. Dentro de um tribunal, durante a sentença, o promotor recuou visivelmente abalado. Oficial, ordenou o juiz, ative o dispositivo. O oficial tremia. Seus dedos lutavam com os botões. Um chiado invadiu o ambiente. Depois, vozes abafadas. Todos se inclinaram para ouvir melhor. E então, as palavras vieram como um soco no estômago. Planta logo as provas, ninguém vai questionar. O Carter tem ficha limpa, é o bode expiatório perfeito. Anda logo. Um arrepio percorreu a sala. Gritos de surpresa, incredulidade, espanto. Michael parou de respirar por um segundo. Depois, seu coração disparou. Pela primeira vez em semanas, uma fagulha de esperança. Você sentiu a força do vínculo entre Michael e Luke? Isso foi só o começo. Quer saber o que mais esse gravador vai revelar? Será que Michael será libertado? O que vai acontecer com Luke? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas, emoção e justiça. A próxima reviravolta está prestes a começar. Ele conhecia aquela voz. Pertencia a alguém em quem havia confiado por anos. Seu antigo supervisor, o capitão Ray Harding. Chega! Esbravejou o promotor, correndo em direção ao policial que segurava o gravador. Mas o som seco do martelo do juiz ecoou pela sala de audiência, interrompendo-o. Tudo. Sente-se, ordenou o juiz com uma autoridade tão imponente que o promotor congelou no meio do caminho. Michael mal podia acreditar no que ouvia. A gravação revelava tudo.
Como as provas haviam sido plantadas, como ele tinha sido incriminado, como uma teia de mentiras havia sido tecida por alguém que ele jamais suspeitaria. Luke, ainda sentado calmamente ao lado de Michael, soltou um rosnado baixo. Era como se ecoasse a fúria silenciosa do parceiro a quem ele jurara lealdade. O juiz recostou-se lentamente na cadeira. Seu olhar era sombrio. Este julgamento não terminou, declarou com firmeza. Oficiais, escoltem o réu de volta à cela. E vocês, guardem esse dispositivo. Ele agora é uma nova prova. Este caso será reaberto. Pela primeira vez, em semanas, uma centelha de esperança brilhou nos olhos de Michael. Enquanto era levado pelos oficiais, ele virou-se para trás, fitando Luke pela última vez. Em silêncio, prometeu a si mesmo e ao seu parceiro que essa injustiça não ficaria impune. Na cela fria, Michael sentou-se no banco duro de concreto, seu olhar fixo na parede sem cor, sua mente em turbulência. Aquele gravador era sua tábua de salvação. Luke, com seus instintos afiados, havia descoberto o que ninguém mais pôde. Mas mais do que alívio, a revelação doía. Ray Harding, o homem que o guiou, que o treinou, que o chamava de filho, era o mesmo que havia puxado as cordas para destruí-lo. Michael cerrou os punhos, sua mandíbula travada. Quão fundo ia essa conspiração? Enquanto isso, nos aposentos do juiz, o clima era de tensão. Ele ouviu a gravação mais uma vez, agora num dispositivo seguro. As vozes eram inconfundíveis. A autoridade fria de Harding, misturada com outra voz, ainda desconhecida, revelavam um plano meticuloso. Corrupção, conspiração, um crime cuidadosamente orquestrado. O juiz franziu o senho e apertou um botão no interfone. Mandem o capitão Harding ao meu escritório. Agora. Do lado de fora do tribunal, Harding aguardava com ar tranquilo. Ele achava que tudo estava sob controle, que Michael seria condenado, que tudo seguiria o plano. Mas ao ver os oficiais se aproximarem com a convocação inesperada do juiz, um leve desconforto passou por seu olhar. Levantou-se com rigidez, ajustou a gravata e seguiu. Dentro da sala, o juiz o esperava em silêncio. O senhor me chamou, meritíssimo? Disse Harding, tentando soar confiante, mas seus olhos fugiam para o gravador sobre a mesa. Chamei sim, respondeu o juiz, tocando o aparelho com o dedo. Quer me explicar isto? Por um segundo, a máscara de Harding rachou, mas ele rapidamente recuperou a pose. Sinceramente, não sei do que está falando, meritíssimo, disse fingindo confusão. O juiz apertou play. As palavras gravadas invadiram a sala com a força de uma sentença. Harding empalideceu, mas logo tentou rir. Isso é ridículo. Pode ser qualquer um nessa gravação. O senhor não pode achar que... Não acho. Eu ajo com base em provas. Cortou o juiz, a voz firme como aço. E isso, apontou para o gravador, é evidência de um crime. Na verdade, de vários. Antes que Harding respondesse, 2 oficiais da BFF entraram na sala. Pânico. Pela primeira vez, o controle escorregava de suas mãos. O que estão fazendo? Vocês não podem. Está sendo detido para interrogatório, afirmou o juiz. Até esclarecermos os fatos, o senhor é suspeito de obstrução de justiça e falsificação de provas. Harding foi levado, protestando, mas seus gritos se tornavam mais fracos à medida que os passos ecoavam pelo corredor. Juiz se recostou, respirou fundo. A teia de corrupção estava começando a se desfazer, e a história de Michael Carter estava longe de terminar. A descoberta da gravação jogou todo o departamento no caos. Harding, agora sob custódia, era apenas o começo. Sussurros de traição e escândalos corriam entre os oficiais. Enquanto isso, na cela, Michael ainda não sabia da tempestade que se formava lá fora. Mas uma coisa era certa. Se Luke havia conseguido encontrar aquilo, o que mais poderia revelar? Luke foi levado à unidade Capa 9 do departamento para avaliação. A oficial Sarah Mitchell
Uma das colegas, mais próximas de Michael, se ofereceu voluntariamente para cuidar do cão até que o caso fosse resolvido. Mas algo em Luke não estava certo. Ele parecia inquieto, andando de um lado para o outro dentro do canil e soltando latidos agudos que ecoavam pelo prédio silencioso. Ele sabe que tem algo errado, murmurou Sarah, observando o cão com uma inquietação crescente. Ela se agachou diante do canil, fitando os olhos atentos do animal. Calma, amigão. Nós vamos descobrir o que está acontecendo. Mas ao se levantar, seu olhar se prendeu ao focinho de Luke, que estava colado na grade, farejando intensamente. Sua jaqueta. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquilo era só coincidência. Ou tinha ligação com o caso de Michael? Hesitando por um instante, Sarah destrancou o portão. Tudo bem, garoto, disse pegando a coleira. Vamos ver se você está tentando nos mostrar algo. Ela levou Luke até o armário de Michael na sala de armazenamento do departamento. Assim que chegaram, o cão começou a farejar com insistência o compartimento inferior, arranhando a porta com as patas. O coração de Sarah disparou. Ela destrancou o armário com mãos trêmulas. Atrás de alguns uniformes dobrados, havia um envelope sem identificação. Com os dedos gelados, ela abriu o envelope, e o mundo pareceu parar. Lá dentro, fotografias granulosas, mas incriminadoras. Um homem, claramente o Capitão Harding, aparecia em encontros secretos com um criminoso conhecido. Atrás das fotos, um documento descrevia transações ilegais que ligavam Harding a um esquema de suborno. Exatamente o mesmo caso que havia levado Michael à prisão. Sarah mal conseguia respirar. Luke, sussurrou com a voz embargada. Você acabou de encontrar a peça que faltava. Sabendo da gravidade do que tinha em mãos, ela entrou em contato imediatamente com o gabinete do juiz. Combinadas à gravação que Luke havia ajudado a encontrar, as fotos e documentos revelavam claramente a culpa de Harding. Mas Sarah sabia que aquilo era só o começo. Se Harding tinha arquitetado tudo aquilo, ele com certeza não agiu sozinho. Luke permaneceu ao lado dela, firme, leal, como se também sentisse o peso da verdade que haviam descoberto. Você é mesmo o melhor parceiro que alguém poderia ter, disse Sarah, acariciando as orelhas do cão. Na sala de evidências, as fotos estavam espalhadas sobre a mesa diante dela. O peso da revelação era sufocante. O Capitão Harding não era apenas um policial corrupto. Ele fazia parte de algo muito maior. Os documentos apontavam o envolvimento de outros oficiais de alta patente, pagamentos inexplicáveis e uma trilha de manipulações que ultrapassava em muito o caso de Michael. Sarah olhou para Luke. Ele permanecia atento, como se conseguisse sentir a ansiedade no ar. Isso não é só sobre o Michael, murmurou. Isso vai muito mais fundo. Com o coração acelerado, ela ligou diretamente para o juiz. Em menos de uma hora, ele estava com os documentos em mãos. Ao revisar as provas, seu rosto escureceu. Isso é muito maior do que eu imaginava, admitiu com a voz pesada. Se esses documentos forem reais, Michael Carter não só é inocente, ele é vítima de uma conspiração dentro do próprio departamento. Um pedido de audiência emergencial foi feito imediatamente. A notícia do caso sendo reaberto explodiu dentro da delegacia. Sussurros corriam pelos corredores. Oficiais antes confiantes agora se mostravam tensos. Alguns que haviam testemunhado contra Michael começaram a suar frio. Sabiam que poderiam ser os próximos. Enquanto isso, na cela, Michael foi chamado sem aviso. O som de passos apressados no setor de detenção fez seu coração disparar. Ele foi escoltado até uma sala segura. Lá estavam Sarah, o juiz, e Luke, sentado orgulhoso ao lado dela. Quando viu o dossiê de provas sobre a mesa, Michael sentiu um nó na garganta. Isso acabou de chegar, disse o juiz empurrando os documentos para ele. Prova que Harding está envolvido em corrupção. E, mais importante, que as provas usadas contra você foram fabricadas. Michael folheou os papéis com as mãos trêmulas. As fotos, os registros, anotações detalhadas de como Harding manipulou todo o caso contra ele.
Lágrimas ameaçaram cair. Isso significa... sussurrou. O juiz assentiu com firmeza. Significa que você está livre. Mas ainda não acabou. Há mais gente envolvida. E vamos precisar da sua ajuda para derrubar todos eles. Michael se ajoelhou novamente e puxou Luke para um abraço apertado. Você me salvou, garoto. Sussurrou com a voz embargada. De novo. Você me salvou de novo. Luke balançou, o rabo com alegria, e pela primeira vez em muito tempo, um suspiro coletivo de alívio percorreu o tribunal. Mas Michael sabia, aquilo era apenas o começo. Quem tinha armado tudo isso estava muito acima de Harding. Era só a superfície de algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Será que Michael conseguirá descobrir toda a verdade por trás dessa conspiração? Deixe suas teorias nos comentários. O que você faria no lugar dele? Horas depois, Michael cruzava os degraus do tribunal como um homem livre. Mas o peso que carregava agora era bem maior que as algemas que acabara de tirar. Repórteres cercavam os degraus, gritando perguntas sobre a soltura, o caso reaberto, e o escândalo de corrupção que explodia dentro do departamento. Michael os ignorou. Seu olhar estava fixo em Luke, que caminhava fielmente ao seu lado. A presença do cão era como uma âncora no meio do caos, um lembrete vivo de que ainda havia esperança. Dentro do tribunal, o juiz havia formado uma força-tarefa especial para investigar a teia cada vez mais complexa de corrupção. Sarah, agora parte fundamental da equipe, estava liderando as investigações. Fotos, gravações e registros financeiros encontrados, graças à ajuda de Luke, apontavam para um esquema massivo de subornos e manipulação de provas, envolvendo vários policiais e até gente de fora do departamento. Harding era apenas a ponta do iceberg. Sarah alcançou Michael do lado de fora, do tribunal. Michael, disse ela séria, precisamos de você. Ninguém conhece esse departamento como você. Michael hesitou. Seu maxilar travou. Ele passou a vida inteira confiando na farda, acreditando na justiça. Agora, toda essa fé estava em ruínas. Mas ao olhar para Luke, olhos calmos, determinados, ele lembrou exatamente por que entrou na polícia um dia. Eu topo, respondeu enfim. Mas não estou fazendo isso pelo departamento. Estou fazendo pela verdade. E por todo policial que ainda luta pelo que é certo. A investigação começou com tudo. Michael e Sarah mergulharam de cabeça no trabalho. Linha por linha, caso por caso, peça por peça. Entrevistaram antigos colegas de Harding. Alguns colaboraram, outros simplesmente se fecharam e esse silêncio dizia muito. Luke, surpreendentemente, passou a ser uma peça-chave. Farejava documentos escondidos, indicava gavetas secretas, conduzia buscas por arquivos ignorados na sala de Harding e até no armário pessoal dele. Certa noite, enquanto vasculhava uma pilha de antigos relatórios, Sarah encontrou algo que fez seu coração parar. Uma lista de nomes. Policiais, políticos locais, criminosos conhecidos, todos conectados por pagamentos suspeitos e crimes sem solução. A cada novo nome, o perigo aumentava. Michael percebeu que o que enfrentavam ia muito além de um erro judicial. Era uma rede organizada, uma operação. Michael, disse Sarah com um peso sombrio na voz, se continuarmos, vamos fazer inimigos, inimigos perigosos. Michael ergueu os olhos do arquivo. Nós já fizemos, Sarah, respondeu firme, e eu não vou parar. Não enquanto toda a verdade não vier à tona. Luke soltou um latido baixo, como se aprovasse. Michael passou a mão, atrás da orelha do cachorro, sentindo a determinação crescer por dentro. Eles não estavam mais lutando apenas por justiça. Estavam lutando por todos que tinham sido silenciados, traídos ou falsamente acusados. A força-tarefa operava sem parar. As mesas estavam cobertas por caixas de provas, relatórios, registros bancários, escutas interceptadas. Tudo apontava para uma conspiração muito maior que Harding. Michael, agora totalmente inocentado, estava mergulhado no caso com mais intensidade do que nunca.
Uma noite, Sarah colocou uma pasta pesada na frente dele. Seu rosto estava sombrio. Encontramos pelo menos 6 outros oficiais envolvidos, disse. Alguns são de alta patente. Ela fez uma pausa. E tem mais. Há indícios de ligação com crime organizado. Michael recostou-se na cadeira, o coração acelerado. Aquilo não era apenas corrupção individual, era um sistema, um esquema que misturava autoridade e crime. Se isso for tão grande quanto parece, murmurou, a gente não vai conseguir lidar com isso sozinhos. E agora? Será que Michael e Sarah conseguirão derrubar esse império sombrio? Quais segredos ainda estão enterrados? E até onde eles estão dispostos a ir para fazer justiça? Se você quer saber o que vai acontecer, curta o vídeo, ative o sininho e inscreva-se no canal. A próxima revelação está prestes a mudar tudo. Precisamos levar isso para a esfera federal, disse ele. A voz tensa. Mas Sarah balançou a cabeça firme. Ainda não. Estamos perdendo peças-chave. Se entregarmos isso ao FBI agora e houver um vazamento, toda a operação pode desaparecer como fumaça. Precisamos de algo definitivo. Algo que prenda essas pessoas. Que as impeça de fugir. O diálogo foi interrompido subitamente. Luke, o cão policial, se levantou com alerta, como se tivesse captado algo invisível aos olhos humanos. Suas orelhas se ergueram, o focinho farejando o ar com precisão. Michael franziu a testa. O que foi, garoto? Perguntou, levantando-se para seguir Luke. O cão os conduziu até o outro lado da sala de conferências, onde uma pilha de arquivos antigos jazia esquecida. Sarah os acompanhou intrigada. Luke começou a arranhar uma caixa em específico. Michael se abaixou, o coração acelerado. Ao abrir a tampa, encontrou documentos de um caso encerrado 5 anos antes. Uma operação contra o tráfico que, oficialmente, tinha sido um sucesso absoluto. Mas ao folhear os relatórios algo não batia. Isso não faz sentido, murmurou. Havia lacunas demais. Nomes apagados. Trechos inteiros cobertos por tarjas pretas. Mas não eram as redações padrão. Alguém havia alterado aqueles arquivos propositalmente. Sarah se inclinou sobre seu ombro com os olhos fixos em uma página. Olhe isso. Apontou para uma anotação feita à mão no rodapé. Era uma assinatura. Capitão Ray Harding. O caso não tinha sido uma simples operação antidrogas. Tinha sido uma encenação. Uma cortina de fumaça para eliminar rivais e proteger traficantes, aliados, criminosos que pagavam à polícia por proteção. Michael fechou os punhos tomado pela fúria. Eles jogaram dos 2 lados, disse com a voz carregada, e destruíram a vida de bons policiais para manter esse jogo sujo. Enquanto mergulhavam cada vez mais nos arquivos, o celular de Michael vibrou. Mensagem anônima. Vocês estão indo fundo demais. Parem, ou vão se arrepender. Ele olhou a tela por alguns segundos. Em silêncio mostrou para Sarah. O rosto dela empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Estão com medo. Isso significa que estamos perto. Michael olhou para Luke. O cão sentava-se calmamente ao lado dele, os olhos atentos, pronto para o que viesse. Que venham, disse Michael, encarando o vazio. Não vamos parar agora. Ele leu novamente a mensagem. Vocês estão indo fundo demais. Parem ou vão se arrepender. Mas aquilo não era só um alerta. Era uma ameaça direta. Sarah inclinou-se sobre a mesa, os olhos sombrios. Não foi ao acaso. Eles sabem exatamente o que estamos investigando. Estão nos observando. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. A sensação de perigo era real, enquanto os demais, membros da equipe, deixavam o prédio para a noite. Michael e Sarah ficaram. Eles sabiam. A verdade estava ali, em algum lugar. Luke deitou aos pés de Michael, com uma vigilância inquieta. Suas orelhas se moviam de tempos em tempos, captando ruídos que humanos não percebiam. Estamos perto, mas ainda falta a peça-chave, murmurou Sarah, revirando os documentos. Ela puxou um que Michael ainda não havia notado. Olhe esse aqui. Todos os subornos e relatórios apagados.
levam a uma única assinatura. AR. Michael estreitou os olhos, sussurrando. AR. Quem quer que seja, ficou nas sombras por tempo demais. Mas se descobrirmos quem é, essa organização inteira desmorona. De repente, Luke se levantou. De um salto. Seu corpo ficou tenso. As orelhas apontaram para frente, e ele soltou um rosnado baixo quase como um presságio. O que foi, garoto? Perguntou Michael alarmado. Antes que Sarah pudesse responder, as luzes da sala piscaram, e então apagaram completamente. A escuridão caiu como um manto. Sarah congelou. Sua mão foi direto à arma no coldre. Isso não foi uma queda de energia. Disse em voz baixa, fria. Um som cortou o silêncio como uma lâmina. Vidro estilhaçado. Em seguida, passos, firmes e lentos, se aproximando do lado de fora da sala. Michael sentiu o coração bater no peito como um tambor de guerra. Instinto falou mais alto. Fez um sinal para Sarah se proteger. Não estamos sozinhos. Sussurrou. Luke se agachou, os músculos retesados, os olhos fixos na porta. O rosnado agora era um aviso. Quem havia mandado a mensagem estava ali, e não queria conversar. Os passos se aproximavam um por um. A tensão era insuportável. Michael segurou sua arma com firmeza e sussurrou para seu parceiro mais leal. Fique comigo, Luke. Vem aí algo grande. Sarah encarou Michael com firmeza. O olhar dela era determinado e inabalável. Aconteça o que acontecer, disse ela com a voz firme. Nós não vamos deixar que eles vençam. No mesmo instante a porta rangeu, e Luke avançou, seus instintos aguçados, como uma lâmina. Michael firmou o corpo ajustando a mira. Ele sabia. Algo terrível estava prestes a atravessar aquela porta. Eles estavam sob ataque, e a luta para revelar a verdade tinha acabado de se tornar mortal. A porta explodiu para dentro, e o caos tomou conta do ambiente em questão de segundos. Uma figura sombria entrou na sala com a arma em punho. Mas antes que pudesse reagir, Luke se lançou com uma velocidade impressionante, cravando os dentes no braço do invasor. O homem gritou em desespero, soltando a arma ao tentar se livrar do cão. Michael não perdeu tempo. Com um movimento preciso, afastou a arma caída com o pé e mirou diretamente no segundo invasor, que já cruzava a porta. Não se mexe! Gritou Michael, sua voz cortando o tumulto como uma lâmina. O segundo intruso congelou, as mãos erguidas, mas o corpo tensionado deixava claro. Ele só esperava uma brecha para atacar. Atrás deles, Sarah havia se protegido e chamava reforços pelo rádio. A voz dela era firme, mas carregada de urgência. Luke continuava agarrado ao primeiro homem, rosnando firme, impedindo qualquer tentativa de reação. Tira esse monstro de cima de mim! Gritou o homem, em pânico. Michael avançou um passo, a arma firme. Manda os outros lá fora recuarem primeiro. Lá fora, passos pesados ecoavam no corredor. Quem quer que fossem, não vieram para negociar. Antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor encheu o ambiente. Gás lacrimogênio. As granadas foram arremessadas pela porta, e em segundos, o ar ficou denso, cortante, fazendo olhos e gargantas arderem. Estamos sem tempo, gritou Sarah, agarrando os arquivos sobre a mesa. Precisamos sair daqui agora. Michael assobiou alto, e instantaneamente, Luke soltou o braço do agressor, recuando para o lado de seu parceiro. O grupo se moveu rapidamente, abaixados, tentando escapar da fumaça enquanto se dirigiam para a saída de emergência nos fundos da sala. Tiros começaram a pipocar atrás deles, ricocheteando nas paredes imóveis. Michael sentia o coração martelando no peito enquanto protegia Sarah e Luke, disparando contra os perseguidores para conter o avanço. Quando arrombaram a porta dos fundos, encontraram um beco escuro e úmido. Sarah segurava os arquivos contra o peito, tentando recuperar o fôlego. Não podemos voltar para a delegacia, disse ofegante. Eles já tomaram tudo, vão estar nos esperando. Michael assentiu. O raciocínio dele girava a 1000 por hora. Quem quer que estivesse por trás daquilo tudo, o tal Ark,
Não estava jogando para perder. Mas ao olhar para Luke, ofegante mas inabalável ao seu lado, sentiu um novo fogo arder dentro de si. Então vamos terminar isso do nosso jeito, disse com os olhos fixos no escuro à frente. Chega de fugir. O refúgio estava silencioso, quase assustadoramente. Michael, Sarah e Luke haviam conseguido escapar por pouco e se escondido em uma cabana isolada no meio da floresta. Na mesa de madeira diante deles, estavam os arquivos que Sarah tinha conseguido salvar, documentos capazes de destruir toda a operação criminosa que os perseguia, transações ilegais, nomes, conexões diretas com Ark, a figura sombria que orquestrava tudo das sombras. Sarah folheava os papéis com os dedos trêmulos. É isso, disse ela em voz baixa. Se conseguirmos entregar isso à imprensa ou aos federais, eles não vão conseguir encobrir mais nada. Toda essa rede vai desmoronar. Michael concordou com um leve aceno, mas seus olhos permaneciam fixos na janela. Observando a linha das árvores, ele sabia. Não havia acabado. De repente, Luke ficou em alerta. As orelhas erguidas. Um rosnado grave escapou de sua garganta. Michael congelou. Sua mão foi direto à arma no instinto. Eles nos encontraram, sussurrou. Sarah levantou o olhar, o rosto pálido, mas sem hesitação. Como? Fomos cuidadosos. Não importa, disse Michael, os olhos fixos na escuridão lá fora. Eles estão aqui. O primeiro disparo atravessou a janela, quebrando o silêncio como uma explosão. Estilhaços de vidro voaram pela sala. Michael jogou Sarah atrás da mesa. Luke latiu, ferozmente, pronto para o confronto. Mais tiros. Os atacantes estavam cercando a cabana. Fica abaixada, ordenou Michael. Luke e eu vamos conter eles. Eles se moveram como uma unidade. Quando os invasores arrombaram a porta, Michael disparou, derrubando o primeiro. Luke saltou como um raio, derrubando o outro com a força dos seus dentes e corpo. Mas eles continuavam vindo, um após o outro. Sarah rastejou até os arquivos, mesmo com os tiros ecoando ao redor. Suas mãos tremiam, mas ela não hesitou. Agarrou os documentos mais importantes e os enfiou rapidamente dentro de uma mochila. Michael! Gritou, por cima do barulho ensurdecedor dos disparos. A gente precisa tirar isso daqui agora. Michael assentiu, o rosto sério como pedra. Vai. Luke e eu seguramos aqui. Sarah hesitou por um breve segundo, só o suficiente para lançar um último olhar para Michael e Luke. Então escapou pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão com as provas que poderiam mudar tudo. Michael e Luke ficaram para trás, resistindo com tudo o que tinham. Cada passo que recuavam era com luta. Cada invasor que tombava aproximava-os de uma chance de justiça. E então, quando o último dos atacantes caiu, um novo som ecoou no ar. As sirenes. O reforço havia finalmente chegado. Dias depois, o país inteiro ficou sabendo. A história explodiu nos noticiários. Sarah havia entregue os arquivos a um jornalista confiável, e a reportagem que se seguiu derrubou toda a rede criminosa como um castelo de cartas. Prisões foram feitas em todos os níveis, desde policiais corruptos até o próprio Ark, que foi revelado como um influente político local. Ele vinha usando o departamento de polícia como seus executores pessoais por anos. Michael foi reconhecido como o herói, mas ele não se importava com os holofotes. Na varanda de casa, assistia Luke brincar no quintal, livre, feliz. Aquele leal companheiro o havia salvado mais vezes do que ele podia contar, e agora, o laço entre os dois era algo que nada poderia quebrar. Conseguimos, garoto, sussurrou Michael, ajoelhando-se para acariciar atrás das orelhas de Luke. Acabou. Luke abanou o rabo, encostando-se em Michael, os olhos finalmente calmos depois de tantas semanas de tensão. Para Michael, aquilo não era apenas o fim de uma batalha. Era o começo de algo novo. Ele havia lutado por justiça, não só por si mesmo, mas por todos que foram silenciados, traídos e descartados por um sistema corrupto. E enquanto assistia Luke correr atrás de uma bola sob a luz dourada do pôr do sol,
Ele soube que haviam conquistado aquele momento de paz.